E aí, galera? Quem segura o Mengão? Tá correndo atrás, tá brigando, palmo a palmo com o Palmeiras. Sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Olha aqui, se inscreva no canal, deixe seu like e o seu comentário, que é importante, e aperta a carrapeta. Olha aqui, esse placar de 3-0 Flamengo é um placar mentiroso, porque no primeiro tempo era para ser esse placar do segundo. 3-0, 4-0 estaria de bom tamanho. Impressionante esse time do Sport, que perdeu para todo mundo, ganhou parece 2 jogos. E um outro detalhe importante, ele tem que dar uma arrumada nesse time, porque não é que o time seja ruim, mas está desarrumado. Porque a segundona é problemática também, quando ele está com o time desarrumado. Quer dizer, você entra na segunda divisão, né, correndo para tudo quanto é lado, para tentar voltar à primeira. Porque o troco da primeira é um, o troco da segunda é outro. E ninguém quer ficar na segundona. Então ele tem que correr atrás, porque com esse time do jeito que está, ele vai cortar um dobrado para sair dessa segunda divisão. Então, o primeiro tempo, o goleiro do Flamengo não fez uma defesa. Uma defesa. E o impressionante é que o goleiro Gabriel, do Sport, no primeiro tempo, pegou uma ou duas bolas só, fáceis assim. Por quê? Porque o Flamengo tomou conta do jogo. O time do Flamengo, a zaga do Flamengo, jogou na intermediária do Sport, o Sport todo lá atrás. E quando o Sport roubava a bola, 2 segundos depois, ou o Sport dava, né, de graça para o Flamengo, ou o Flamengo correndo atrás, né, e tomava a bola. Porque nós já discutimos isso aqui. A ideia do Felipe Luiz é exatamente fazer com que o Flamengo, ao perder a bola, né, a jogada, ele correr atrás para recuperar. É aquele negócio do Jesus. Ele implantou isso no time do Flamengo. Todo mundo está lembrado disso. O time do Flamengo perdia a bola, era uma correria desesperada para tomar a bola. Continua a mesma coisa. E o Sport roubava a bola. Quando a galera chegava do Flamengo, ele tocava a bola, ou tocava e perdia, né, ou roubava a bola dele. Então, o problema maior do Flamengo nesse primeiro tempo foi isso. Chutou mal. E um outro detalhe importante, ele vem no jogo, na tabela, tocando a bola. Toca muito melhor do que o time do Sport. Só que, chegava a uma certa altura, ele não chutava no gol. Ele preferia, de novo, a tabela, a metida de bola, e o time do Sport está preso lá atrás. Né? Tem uma barreira na frente e outra lá atrás. Quer dizer, só o centroavante na frente, o Derek. Só o Derek na frente, mais ninguém. Então ficava difícil do Flamengo entrar pelo meio. Mesmo assim, o Flamengo perdeu várias e várias e várias oportunidades. Teve uma bola que o Bruno Henrique, foi o Plata, tocou no meio da direita, fez a tabela, entrou, ela fugiu, ele deu um toquezinho. Abriu tudo, o gol, o goleiro e o Bruno Henrique. Pergunta o que ele fez? Estou por cima. Pegou mão na bola. Quer dizer, que é difícil, porque ele sabe fazer isso. Tanto é que ele fez 2 golaços, né? Ele é goleador. Agora, e um outro detalhe também, ele discutiu aí, com toda a razão, né, que ele perde espaço como centroavante. Agora, desse jeito que ele joga,
por exemplo, que ele jogou hoje, ele não é centroavante fixo. Ele não é centroavante de costas. Ele é centroavante de lado. Né? Ele fica do lado, entre um zagueiro e o outro. Ele abre, ele vem para abrir espaço, para meter a bola, como aconteceu hoje, para enfiar a bola para ele. Aí ele imprimir a velocidade que ele... Né? É aquilo que ele gosta. Então, assim dá para ele jogar, no meu modo de ver. Ele não pode jogar largado lá, sozinho lá na frente para bola dividida, trombada, né? Não é para ele. Então, o time do Flamengo foi superior no primeiro tempo, perdeu daqui 13 minutos, teve uma tabela, e a tabela dela Cruz e Plata, e o Lino chutou para fora. 15 minutos depois, Dela Cruz, Plata, Bruno Henrique, foi essa bola. Bruno Henrique para fora. Foi essa que eu estou dizendo que perdeu. 22, Lino, sozinho, chutou e o Gabriel defendeu. 39, Dela Cruz, mesma coisa. De fora da área e o Gabriel defendeu. Então, não veio uma coisa do time do Sport. Correria, tocando, perdendo a bola. Teve o Flamengo, eu não gosto disso, mas o Flamengo deve ter tido uns 70 e tantos % de posse de bola. Mas não adianta, não fez o gol, então não adianta nada 70, 80, 90 de posse de bola se o goleiro adversário não tomou um gol. Então, foi um placar mentiroso esse primeiro tempo. E aí o que acontece? Segundo tempo. Mas antes do segundo tempo, o Carrascal teve um problema lá. Não sei se foi pancada, não sei se ele saltou e caiu de mau jeito. Ele saiu aos 20 minutos do primeiro tempo. Entrou Luiz Araújo. Luiz Araújo, como o Carrascal era um terceiro homem do meio do campo, que era Dela Cruz, Saul e Carrascal, veio Luiz Araújo fazer esse papel. O Samuel Lino, por exemplo, que na última partida, inclusive a galera vaiou ele na última partida, e ele não fez nada, não levou para dentro, não cruzou, não driblou, não chutou no gol, não fez nada. Ele ficou ali, recebia, tocava. Hoje não. Hoje ele foi aquele ponta, Samuel Lino, da chegada dele. Quando ele chegou, os 2, 3 primeiros jogos dele, ele arrebentou tudo. Arrebentou, passou para dentro, fez gol, fez tudo. Hoje ele fez exatamente isso. Bruno Henrique também. Agora, e o Plata facilita para todo mundo, que ele é um ponta disfarçado de centroavante e de meia. Ele roda esse pedaço e ele sabe jogar, ele é habilidoso, ele puxa o jogo para ele. Você encontra ele, se botar a bola para ele, ele sabe jogar. Se botar a bola para ele para a tabela, ele faz a tabela. Então, esse pedaço de campo do time do Flamengo rendeu muito. Então, resultado. Começaram as substituições, aí do Luiz Antônio Carrascal. Depois saiu o Plata aos 9 do segundo tempo. Entrou o Arrascaeta, que eu não entendi por que botaram o Arrascaeta para jogar. Está jogando todos os jogos, tá bom. Tirou o Dela Cruz, botou Everton Araújo, que foi expulso numa entrada boba que ele deu. Ele entrou e levou o pé. Acabou acertando o joelho. O árbitro viu o amarelo, o VAR buzinou no ouvido do árbitro. Ele voltou lá, tirou o amarelo, deu o vermelho. Mas de uma maneira ou de outra, ele tinha entrado aos 31, saiu logo depois. Léo Pereira também, saiu João Vitor, aí já começaram as trocas sem alterar muito, a não ser com a entrada do Arrascaeta. E o Juninho depois entrou no lugar do Bruno Henrique, já também aos 31. 31 ele fez 3 modificações. Aí entrou o Arrascaeta. O Arrascaeta
é fácil de jogar com ele, não. Bota a bola para ele, ele sabe fazer tudo. Então, vieram os gols. 5 minutos, Bruno Henrique recebeu do Lino, uma metida de bola, entrou e fez o gol. 16 minutos, cruzamento de Saul. O Danilo cabeceou, o Gabriel defendeu e o Bruno Henrique entrou e fez o gol. E aí, aos 21, foi o gol mais bonito que fez, foi a Arrascaeta de falta. O cara botou a barreira aqui, né, lá de cá. Botou a barreira e ficou ali, ó. Ficou muito ali. Se a bola chegar onde o batedor está pensando, não adianta. Ele não é de elástico, então ele tem que chegar mais para cá. Quase aqui, ó. Para exatamente ter tempo de chegar ali, coisa que ele não teve. Quando o Arrascaeta meteu a curva aqui, ela entrou ali, ele ainda saltou, ele veio, saltou, ainda raspou na mão dele, mas não adianta. Se ele estivesse um pouco mais para cá, talvez até desse para chegar. Mas esse que é o problema. Aí você chega mais para cá, um batedor como o Arrascaeta, ele mete a curva para lá. E aí? Esse aqui é o problema. Eu lembro do Quarentinha, nós jogávamos no Botafogo juntos. O Quarentinha era assim. Eu já contei isso aqui. Ele preferia o campo molhado. Né? E naquela oportunidade, naquele tempo, ou naqueles tempos, né, que foram vários anos, a bola não era impermeabilizada. Né? Era normal. Então a bola entrava com, sei lá, 700 gramas, se estivesse chovendo, estava com 1 quilo. E o Quarentinha adorava. Ele botava a bola, arrumava e tal, ainda botava lama por cima, batia na barreira. Pam! Era um cavalo para chutar. Segunda bola, os caras já ficavam assim, ó. E ele sabia bater aí, ele botava nos cantos. Fácil. Aquilo era próprio dele. E quando o chão estava seco, aí era efeito, era curva, fazia tudo que ele batia com muita facilidade na bola. O problema não é você bater forte, é jeito. Agora, se você tem jeito e força, aí é muito difícil para o goleiro. Ela passa, não dá tempo do cara chegar, não adianta. Como o Arrascaeta fez esse terceiro gol muito bem, olhando e vendo aquilo que estava fazendo. E ainda tinham 2 do lado dele, né? Faz isso, faz aquilo. Vai falar para o Arrascaeta o que ele tem que fazer, é perder tempo, é malhar em ferro frio. Então, o time do Flamengo, primeiro tempo foi mentiroso, o placar seria 3-0 no meu modo de ver, 3-4, e no segundo tempo, aí surgiram os gols, mais 3 gols desses do primeiro tempo. As substituições surtiram efeito, porque o time do Sport não pressionou de maneira nenhuma. O Rossi não fez uma defesa. Fez uma defesa. Da falta, Fez uma defesa boa, que a bola fez uma curva dessa expulsão do Everton. Então ele fez só essa defesa. Mas para um goleiraço desse, um chute pro gol e uma defesa é muito pouco, ou quase nada. Tá certo? E outra coisa, ele sai jogando com os pés com a maior perfeição. Tem que dizer isso aí. Então a gente pode dizer que ele é um goleiro completo. Né? Que ele sabe muito com as mãos e sabe muito com os pés. Então já começa forte o Flamengo de lá. Agora, o detalhe é o seguinte, esses jogadores que nós estamos discutindo aqui, se você botar o pé da letra, você vai ter pouquíssimos times aqui no Brasil com um elenco como esse. Estão lembrados do Botafogo? Que o Botafogo tinha um time excelente dentro do campo e um banco excelente. A troca não fazia diferença quase nenhuma. E agora aqui. É exatamente igual ao time do Flamengo. É quase igual ao time do Flamengo. Você bota o time principal do Flamengo e você fica com um time da melhor qualidade
aqui para trocar. Por isso está brigando pelo campeonato desde o início. Mais ou menos, né? Como o Palmeiras, né? Eu ainda acho o elenco do Flamengo melhor do que o elenco do Palmeiras, que perdeu, né, vários jogadores e aí enfraqueceu mais um pouco, mas assim mesmo o patamar está lá em cima. Tanto é que os dois estão brigando aí. Um passa um ponto, o outro passa, empata e passa um jogo. E agora está o Flamengo na frente, mas amanhã joga o Palmeiras. Se ganhar, vai para frente de novo. E isso vai assim, ó, até o final. Até o final. E no final, nós vamos acabar vendo essa dupla disputar o título. O que a gente vai fazer? É aplaudir. Então, o craque do jogo, eu vou botar o Bruno Henrique, que voltou a brilhar lá de centroavante, falso centroavante. E a baranga do jogo, eu vou botar o Everton Araújo. Foi expulso de graça, cara. Ele deu um pontapé, ele foi na dividida, certo, e subiu o pé e pegou o joelho do cara, sem necessidade nenhuma. E a arbitragem, como sempre, levou peitada, levou trombada. É 0. É 0. Para segurar o Mengão, vai estar difícil, hein? Valeu, galera.